profeta Ageu, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Mais uma vez, gente. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, que casa? Estava se referindo à casa de Deus. Enquanto esta casa está ou permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém consegue se aquecer. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, ou seja, construa a casa de Deus, o templo, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxerdes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Deixa eu interromper só um pouco aqui, pessoal. Você viu o que ele disse aqui, ó? Esperaste muito e veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Você está entendendo que o povo estava vivendo em miséria? O povo recebia um salário, era o mesmo que receber e colocar num saquitel furado, ou seja, não sobrava. O povo trazia para casa e com um sopro se dissipava, se acabava logo. Aí vem a pergunta: por que que isso acontece? Aí ele vem dizer: por causa da minha casa. Como assim por causa da minha casa? Porque a casa do Senhor estava em ruínas. Continuo. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa, ou seja, vive para si próprio. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, ou seja, não chove, e a terra e os seus frutos, ou seja, não nascem também. Deus diz: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Continuo. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zosadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as suas palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, ou o profeta do Senhor, falou ao povo:
segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Josabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito também de Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, na verdade dos remanescentes, porque morreram muitos, que vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, povo de Deus? Gente, preste atenção aqui no que Deus vai falar para você. Bom, nós estamos lendo uma palavra do Velho Testamento. Nós vimos aqui num texto, como é que a gente vai entender esse texto para os dias de hoje? Para entender nos dias de hoje, é preciso a gente entender o que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado? O templo do Senhor, aquele templo que Salomão construiu, houveram guerras, o templo do Senhor foi destruído mesmo, tocaram fogo. O povo de Israel, que eram em 12 tribos, também se separaram. O povo de Israel, o povo judeu, eles eram vistos em 12 tribos. Com as guerras, se separaram, formaram, digamos assim, 2 povos divididos. 10 tribos foram para um lado, 2 tribos foram para outro lado. Então houve o reino do sul, chamado Reino do Sul, e o Reino do Norte. Houveram muitas guerras, houve também cativeiros. Houve o cativeiro da Babilônia, onde o povo ficou lá 70 anos, sofreram muito, morreu muita gente. Houve também o cativeiro persa, muitas pessoas também sofreram lá. Saíram dos 2 cativeiros, mas continuaram sofrendo. Ao povo dessa terra, pela qual o texto que lemos, quando se diz: olha, vocês trabalham, mas não conseguem colher aquilo que querem. O que colhem, recebem salário para colocar num saquetel furado, ou seja, não dá para nada. Vocês comem, mas não chegam a se fartar. Vocês se vestem, mas vocês não conseguem se aquecer. Tudo o que acontece na vossa vida, nessa terra, é por causa justamente do quê? Da ira do Senhor. Observe que a pregação começa agora. Por que Deus permitiu sofrimento para o povo de Israel? Deus permitiu para que houvesse despertamento. Além do mais, quando eles saíram do cativeiro persa, muitos deles trouxeram na bagagem deuses estranhos, poste-ídolos. E aquilo muito irou, o Senhor se irou e disse: olha, se vocês se esqueceram de me adorar, se vocês se esqueceram de me buscar, então eu cerrei o céu, não cai mais uma gota d'água na terra. O que vocês plantar não vão poder colher o bastante. Os animais vão morrer de fome, o povo vai morrer doente. Por que o Senhor faria isso com o seu povo? Permitiu para que houvesse, eu já falei, houvesse o que, gente? Despertamento. Deus não tem prazer em castigar seus filhos. Então eu estou falando do Velho Testamento, mas você já vai começar a puxar e entender para o tempo que se chama hoje. Todos nós no país inteiro e no mundo inteiro, nós estamos vivendo uma pandemia, uma incerteza. Nós estamos vivendo crises financeiras,
Pessoas estão morrendo, outras pessoas estão se matando. Empresários fechando empresas e negócios porque não sabe como se levantar ou pagar seus fornecedores. Pessoas estão vendendo seus bens e quando terminar então a crise ou essa pandemia, certamente vão começar do zero. Vão começar tudo de novo. Mas aí eu pergunto, quando a crise acabar, quando a pandemia acabar, será que essas pessoas ainda não terão aprendido a lição? Qual é a lição? A lição de se buscar ou se voltar para quem, gente? Se voltar para Deus. Será que quando a pandemia do Covid-19 acabar, será que as pessoas terão consciência de se voltar para Deus? Eu li ontem, pessoal, um texto de uma jovem senhora, filha de um banqueiro do Banco Santander. Ela disse: meu pai e nós da família Santander somos bilionários. Meu pai tinha dinheiro para os melhores tratamentos, mas ela disse, mas todo o dinheiro não pôde lhe comprar o ar, que é de graça. O ar é de graça, é ou não é? O ar que a gente respira é de graça, é Deus que dá. E ela disse, somos bilionários, e o meu pai não pôde nem ao menos respirar, conseguir respirar, que é de graça. Essa frase é uma reflexão de que Deus está dando oportunidade para quem está vivo se voltar para Ele. Nós vamos voltar para o texto. Então, quando as guerras se acabaram, acabou-se as guerras, o povo de Judá estava lá no reino do sul, e o povo em Jerusalém estavam lá no reinado do norte, onde estavam reunidas as 10 tribos. Aparentemente 10 tribos era bom, 10 povos. Mas o que adiantaria não haver mais guerra, mas o povo continuar na miséria? Vamos nos aprofundar. O que adiantava então ter acabado o cativeiro da Babilônia e dos persas, quando eles chegaram nas suas terras, suas propriedades? Ao invés deles se unirem, escuta isso, ao invés deles se unirem para levantarem um novo templo, para ali poder adorar, ouvir a palavra, buscar, apresentar seus sacrifícios. Só um detalhe, pessoal, estamos falando do Velho Testamento. No Velho Testamento, as pessoas para adorar a Deus tinham que ir no templo. Estou falando do Velho Testamento, tá, pessoal? Jesus disse que não. Vai chegar o tempo que nós adoraríamos em todo lugar. No templo, na cidade, no monte, em qualquer lugar. Estamos vivendo tempos diferentes. Mas no passado, só se adorava a Deus no templo. As pessoas se reuniam para apresentarem ofertas de sacrifício, para apresentarem seus dízimos em agradecimento às boas colheitas. Era no templo em que a glória de Deus descia e o povo se sentia forte. Glória a Deus, pessoal. Era no templo que a glória de Deus descia e o povo se alegrava, eles cantavam. No entanto, o templo estava no chão, caído, queimado. E ao invés deles se reunirem para levantarem um templo, o que eles fizeram? Se preocuparam quando saíram do cativeiro. Se preocuparam em levantar cada um a sua casa própria. Se preocuparam cada um de cuidar dos seus animais, de cuidar das suas terras. Cada um se preocupou em ter um território maior, uma fazenda maior. E o templo? O templo depois a gente vê como é que vai ficar isso. Como é que vai ficar isso? E como é que ficou? Fome, miséria, doença. Você está me entendendo, pessoal? Gente, quem está entendendo? Diga eu. Dorme não, por favor. Eu estou meditando. Medita de olho aberto.
que eu estava falando? Meditar de olho fechado para mim é dormir. Então vamos lá, pessoal. Deus não estava nada satisfeito com aquilo. Veja nos tempos de hoje. As pessoas, elas também estão se esquecendo de Deus. Estão mais preocupadas em pagar suas dívidas, em construir a sua casa, se preocupa mais na sua empresa, no seu sonho, nos seus negócios, e deixa Deus para depois. Vou dizer algo para vocês, pessoal. O seu trabalho é importante? É. A sua empresa é importante? É. A sua casa própria é importante? É. E tudo que você trabalha e se esforça para ter o melhor é importante. Só que existe algo mais importante. E é justamente ali que as pessoas estão pecando. Pecando como, bispo? Porque a desobediência é um pecado. A desobediência é sim. Quando a pessoa desobedece, como assim desobedece? Desobedece porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as. Então, se eu não adoro a Deus acima de todas as coisas, eu estou quebrando esse princípio. E se você quebrar princípio, os princípios vai quebrar você. Pode se preparar. Se a pessoa ela não honra a Deus, ela não coloca Deus em primeiro lugar, para colocar em primeiro lugar a sua dívida, para colocar em primeiro lugar o seu marido, o seu netinho, o seu filhinho, o seu cachorrinho, sei lá, colocar em primeiro lugar outras coisas, ali você está desobedecendo ou quebrando o princípio. Pois o povo de Israel naquela ocasião estavam mais preocupados em levantar a própria casa. E o Senhor disse: ei, vamos lá, no versículo 4: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O Senhor estava fazendo uma pergunta para eles. Casas apaineladas, ou seja, cada um lutando para ter uma casa mais bonita ou grande, enquanto esta casa está em ruína. Então, a casa do passado era o templo. A casa de hoje não é essa aqui. A casa de hoje é a sua vida com Deus. Você é um templo. Diz a palavra de Deus que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Ou seja, o templo de Salomão, a catedral, o templo maior, a igreja grande. Diz a Bíblia que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Aquele lugar é só um lugar para se reunir. Mas na verdade onde Deus habita é aonde, pessoal? Dentro de nós. Porque nós somos a casa do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Então, vê se você já começa a entender desse lado, ou dessa forma. Deus queria que o povo levantasse o templo, que estava em ruínas. Hoje, Deus quer que você lute para restaurar essa casa, templo que é você. Glória a Deus, pessoal. Vai puxando na sua memória. Será, meu Deus, que eu estou em desobediência? Será, meu Deus, que eu estou longe do Senhor e por isso a razão de muitos sofrimentos? Seria, Senhor, por causa do meu acomodismo que me vem tantas lutas que parece que não acaba? Doença, desemprego, miséria, problemas na família. Sim, gente, não existe ninguém perfeito. Em toda casa tem os seus problemas. Mas há coisas que já deveriam ser resolvidas. Ou há problemas que já deveriam terem sido sanados, resolvidos. Mas parece que o mal sempre está ali.
Então, quando olhamos para essa palavra, nós estamos vendo que o povo lutava para trabalhar, para comer bem, mas não comia, para se vestir bem, mas não conseguia. E quando o Senhor disse: vocês estão mais preocupados com as suas casas apaineladas, enquanto a minha está em ruínas. Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina lá que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? E todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, você não será desassistido por Deus, não. Você vai colocar Deus em primeiro lugar, então você vai estar bem com Deus, e certamente as coisas vão fluir. A sua saúde vai fluir, a sua família vai fluir bem, a sua saúde, sua vida financeira, espiritual, tudo vai fluir bem, porque você colocou Deus em primeiro lugar. Mas as pessoas estão no sentido contrário, e aí depois estão chorando, pedindo para Deus ter misericórdia, quando ela deveria ter evitado isso. Nós podemos evitar a ira de Deus. Todos nós sabemos que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E quando se fala de justiça, não está falando de justiça apenas para o outro, está falando para nós. Eu já vi muitas pessoas citarem assim: Deus é amor, mas também é justiça, Ele vai castigar você. Ué, e quem está falando? Não serve não essa palavra? Essa palavra serve para mim. Deus pode fazer justiça na minha vida. Justiça, mas no sentido de que se eu desobedeci, eu vou colher o que plantei. Porque Deus é amor, mas também é? As pessoas acham que as palavras só vai ter poder na vida do outro. Não. Mais uma vez Deus manifesta a sua misericórdia. Levanta um profeta chamado Ageu, em tempos difíceis. Vai lá, Ageu, e diz para eles, para o povo, que eu estou muito insatisfeito, porque esse povo me desprezou, esse povo parou de me amar, deixou de me buscar. Os céus serão cerrados da chuva, até que eles se arrependam. Daí você vai entender porque que Deus permitiu tanto sofrimento, para que houvesse um despertamento. Quem sabe nesses dias que estamos vivendo hoje, Deus está dando um sinal, e que as pessoas se despertem. Há pessoas agora puxando o ar, querendo respirar, dizendo: meu Deus, me tira daqui, eu vou voltar para a tua casa. Será, pessoal, que Deus tem misericórdia dessas pessoas? E falo isso com amor. Mas pergunto, será que é necessário nós chegarmos esse ponto, digo eu e você, chegarmos esse ponto para podermos nos despertar? Isso não é inteligente. Já diz o ditado que a gente aprende com os erros dos outros, com os nossos, mas também com os dos outros. Então, se Deus nos deu uma oportunidade, nós estamos aqui, enquanto estamos aqui, existem outros morrendo ou sofrendo. Então não queira você ser o próximo. Volte-se para Deus, ame a Deus, se reconcilie, renove a sua aliança com Deus, se converta do seu pecado, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí nós vamos ver no capítulo 2 de Ageu, lá no capítulo 2 e no versículo 4, olha o que nós vamos ver. Ora, pois, ser forte, Zorobabel. Tem que ser o que, gente? Forte. Diz o Senhor. E ser forte, Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra
ser forte. Você tem que ser o que, gente? Forte. Diz o Senhor: e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, lá quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temas, não precisa ter mais medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e também a terra seca. Ou seja, Deus está dizendo: vou fazer coisas extraordinárias. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Está ligado, né? No que está acontecendo em todo mundo, né? E encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa casa aqui hoje é você, tá? No passado era o templo, mas hoje é você. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Glória a Deus, pessoal. Oh meu Deus, hoje você é a casa, o Senhor quer encher você, o Senhor quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus está dizendo aqui que vai abalar céu, terra, vai fazer coisas grandes, extraordinárias. Mas isso só será possível quando nós focarmos no objetivo principal. Quem? Deus. Convidar Ele para essa casa, chamar Ele para essa casa. Quando eu me concentro nele, em primeiro lugar, o que vai acontecer? Coisas extraordinárias, abalando céu, terra, mar, terra seca, a ponto de todas as nações da terra ver, saber o que aconteceu na sua vida. Oh glória! Para terminar, então ele vai dizer: minha é a prata, e vou explicar por que ele usou esse termo. Ele disse: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora você vai ler comigo: a glória, vamos lá gente, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá gente. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Dá para glorificar Jesus bem forte? Escute, o povo estava em um período de pós-guerra, miséria, fome, incerteza. Aí o Senhor usa o profeta Ageu para dizer: eu quero um templo, vocês têm que construir um templo. Quem sabe as pessoas estavam desanimadas em querer construir o templo? Devemos considerar aqui todas as hipóteses. De repente as pessoas estavam desanimadas em reconstruir o templo, porque quando olham para o templo de Salomão, o que Davi ofertou e os povos ofertaram para construir o templo de Salomão, o primeiro templo de Salomão em Jerusalém. Então de repente quando o povo olha para aquele templo, vê coisas esplêndidas, muito ouro, muita prata, um templo muito bonito, muito rico, muito bem edificado, muito bem feito. E quando olham para as vossas condições da época, eles estavam na miséria. Quem sabe eles poderiam dizer assim: nós nunca poderemos fazer outro templo igual ao outro. Quem sabe rondava-se esses pensamentos. Como disse, vamos considerar todas as hipóteses. Vamos dizer que fosse essa: nós não temos ouro bastante para construir um novo templo como o primeiro. Aí o Senhor diz: vocês estão preocupados com isso? Minha é a prata e meu é o ouro.
Glória a Deus, pessoal. O que o Senhor estava se referindo nesse versículo? Minha é a prata, meu ouro. O Senhor estava se referindo que Ele queria um lugar. Deus não queria um luxo. Deus queria um lugar. Você consegue me entender? Deus queria um lugar onde as pessoas se reunissem, se ajuntassem, ou seja, que houvesse comunhão, que houvesse união, que houvesse da parte do povo essa sincronia de fé. Mas o povo estava cada um do seu lado, as tribos foram divididas. Deus não queria isso, Deus queria as tribos do seu povo unido. Então vamos lá. Na época, não havendo templo, não havia adoração. Não havendo templo, não havia louvor. Não havendo templo, não haveria sacrifícios. Estamos falando da época do passado, onde as pessoas apresentavam animais como sacrifícios. Havendo templo, havia sacrifício. Não havendo templo, não havia nada disso. Trazendo para os dias de hoje, quando uma pessoa, ela está focada apenas na sua vida pessoal, e não, depois eu me batizo nas águas, não, depois eu faço uma aliança com Deus, não, depois eu me acerto com Deus, e deixa isso para depois, se prepare, você está quebrando princípios, e eles vão quebrar você também. Mas o Senhor está dizendo, não se preocupe com dinheiro. Buscai, Mateus 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Ou seja, você está vivendo num momento ruim financeiramente, mas busque a Deus, foque na sua adoração, na sua serventia para Deus, e quando isso acontecer, Deus vai mandar recurso para você, Deus vai mandar recurso que vai chegar na sua porta, Deus vai abrir condições que você prospere, porque Ele está dizendo, olhe, a glória dessa última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz. Então veja bem, o Senhor está dizendo, o ouro é meu, a prata é minha, tudo me pertence, mas tudo que eu quero é que vocês se reúnam, que vocês levantem a minha casa. E a glória dessa última casa, Salomão vai ficar na poeira. Glória a Deus, pessoal. Deus está dizendo, a glória dessa última casa será maior. Então Salomão vai ficar na poeira, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias. Mas isso aqui é só para quem crê. Você crê? Isso aqui, meu irmão, é só para quem está na fé mesmo. E convido você a se transportar para essa fé. Eu convido você, meu irmão, nessa mensagem, a se transportar para dentro da vontade de Deus. Se transporte agora para dentro da vontade de Deus. Deus vai fazer coisas lindas, maravilhosas. Não é por acaso que Ele está dizendo, a glória dessa última casa será maior, ou seja, não será igual, será maior, será diferente. Então, se havia aquele motivo de dizer, nós não vamos construir o templo, porque nós não temos a mesma condição que o povo tinha, e por causa disso, pessoal, você sabia que por meio dessas desculpas, muitas pessoas baixam a cabeça e dizem assim, não volto para a igreja, eu pequei, eu fiz um monte de besteira, as pessoas vão falar mal de mim, o que as pessoas vão me julgar? É isso que o diabo quer, que você se isole. O diabo quer que você aceite isso, mas Deus está dizendo, ei meu filho, levanta uma casa para mim, é você, a sua vida. Deus está dizendo, meu filho, tudo o que eu quero é perdoar você, mas você tem que se arrepender, você tem que se aquebrantar. Haverá chance para o pecador? É claro que sim, uma vez que houver arrependimento. A chance para o pecador, pessoal? Sim, desde que haja arrependimento, desde que haja aquebrantamento. O sacrifício de Jesus foi por isso. Entenda uma coisa,
Jesus virá salvar os pecadores, mas os pecadores que se arrependerem, tá? Então eu sou um pecador, você é um pecador, quer ser salvo? Se arrependa e terás a salvação. Todo o teu passado será esquecido por Deus, e a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Então, pessoal, essa palavra que o Senhor está direcionando para nós é isso. Essa casa é você, e Deus quer fazer morada na sua vida. Estamos falando no sentido figurado, tá, pessoal? Deus quer habitar em você, e quando tudo isso terminar, quando todas as profecias se cumprirem, finalmente nós voltaremos para a casa do Pai, que é no reino da glória de Deus, que de fato lá não será nada comparado ao que vivemos aqui. Então lá essa glória será incomparável e muito maior do que todas as que vivemos outrora. Quem recebe essa palavra, diga eu. Então fica de pé e glorifica o Senhor bem forte.